ouvirmos a palavra de Deus. E gostaria já de semana para dedicar ao nosso Deus acima de tudo, né? Mas dedicar essa aula sobre o meu que mora em Aracaju. Kelvin Assis é jovem, está na presença de Deus, na serena dele lá em Aracaju, meu sobrinho, filho da tia Cátia. Deus te abençoe, Kelvin. E também ao irmão Altimiro Júnior, que teve pedido, insistido até, encontrou comigo, irmão Sérgio, que tal você gravar as suas aulas, tenho saudade das suas aulas. Está aí, irmão Altimiro. E aí a gente confere depois. É claro que a gente vai precisar fazer uma edição disso tudo, né? Mas, então, se isso for da vontade do Senhor, se concretize isso, que seja somente para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, a proposta da nossa lição hoje é falar sobre a divindade e a humanidade do Messias. Como essa expressão Messias, que é um nome, é o título de Jesus, poucas pessoas falam, muitas pessoas falam, mas às vezes não sabem o significado. Nós vamos também começar por isso, que o escritor, ele não dá a impressão que ele não se deteve a explicar, mas dá a entender que ele já está tratando com pessoas que já sabem do que se trata, né? Então, levando em consideração todos que estão presentes, nem todo mundo tem a obrigação de saber o que é Messias, né? Mas quem é o Messias? Então vamos começar por aí, amém? Então, os textos que ele pega como referência, daí como a divindade e a humanidade do Messias. Por favor, Eduardo, só pedir para mim, a gente fazer. Pode ir mais. Vai lá, pode ir. Isso aí, ponto de debate. Você já ouviu falar das naturezas de Jesus? Ele é humano ou divino? É possível que Cristo seja os dois ao mesmo tempo? Por que o Messias precisou nascer como homem? Então ele já começou fazendo essas perguntas. Ele diz assim: por que o Messias precisou nascer como homem? Por favor, vamos dar aqui isso aí. Então, o que acontece? Vou pegar essa palavra Messias aqui para a gente começar. O que ela quer dizer? No final da lição, tem um quadro lá que ele vai mostrar e a gente vai ver depois. Essa palavra, literalmente, na linguagem hebraica, ela é aportuguesar uma palavra chamada Mashiach. Mashiach. Mais ou menos essa expressão hebraica. Mashiach quer dizer o quê? Vem do verbo ungir. Mashiach é substantivo, quer dizer ungido. Então, quando você escuta essa expressão, às vezes os pregadores eles falam assim, ou às vezes é uma literatura, Ha-Mashiach. Ha funciona como um artigo e Mashiach, Ha-O, artigo. Ha-Mashiach, o Messias. Por exemplo, a Bíblia no primeiro versículo diz lá, Bereshit bara Elohim Ha-Shammai. Ha-Shammai quer dizer os céus. E aí Ha-Aretz quer dizer a terra. Então Ha funciona como artigo. Então Meshiach é ungido e Ha-Mashiach é o ungido. Entenderam isso? Amém? Então, e aí o que ocorre? Por que era chamado de ungido? Por que se chamava essa pessoa de ungido? Pela aquela investidura que ela recebia. Eu não tenho nenhuma informação dentro da história se essa prática de derramar óleo sobre pessoas, ela sai do judaísmo. Na Bíblia a gente vê isso quando o Senhor dá uma ordem a Elias, quando ele está lá naquela questão lá no monte, dentro da caverna,
Você diz assim: olha, ele sai da caverna, ele tem uma tarefa para você ainda, você vai ungir 3 pessoas. E uma dessas pessoas que Elias teria que ungir estava fora do círculo de Israel, que seria o próximo rei da Síria. Mas inclusive o próprio Elias mesmo não fez isso. Quem chegou a fazer foi Eliseu, sucessor. E Eliseu também seria ungido pelo próprio Elias. E Jeú seria ungido dele. E o que acontecia? Esse derramamento de azeite sobre essa pessoa o classificava como o ungido. Isso representava o quê? O que isso representava? Isso representava o poder de Deus, Deus delegando o poder sobre aquela pessoa. Levítico capítulo 8, versículo 10 ao 12, está na referência ali, não vai dar tempo a gente ver tantas referências. É o dia em que o próprio Moisés, eles estão ungindo, derramando azeite sobre um sacerdote. Quem é o sacerdote? Sumo sacerdote, seu irmão. Então Deus disse: olha, você vai me preparar um azeite especial, e esse azeite especial vai ser usado aqui na minha casa, que seria o tabernáculo. E a primeira pessoa que recebeu essa unção, assim que a gente vê o registro, é o próprio sumo sacerdote. Isso significando Deus investindo ele de poder do alto, derramado sobre a cabeça dele. E quando a gente lê o Salmo 133, né? Esse Salmo 133 que fala da comunhão do povo, o salmista lembra desse evento que foi derramado sobre a cabeça de Arão, que ele correu lentamente, né? Aí ele faz a comparação com o Monte Hermon, que congela lá em cima do topo, ele deságua, alimenta o Jordão e faz aquele ciclo da natureza. Ele faz essa comparação assim, e Deus assim mantém a vida, ele finaliza. Então, queridos, outro versículo que nós pegamos aí foi o de Samuel, capítulo 16, no dia em que Samuel, mesmo profeta, ele unge Davi. Rei Davi, no meio dos seus irmãos da Bíblia, e como rei de Israel. Aí a segunda referência que nós temos é 1 livro dos Reis, capítulo 19, versículos 15 e o 16. E aí, quando Elias, ele é ordenado a ungir a Eliseu. Vamos conferir essa passagem para 1 livro dos Reis, capítulo 15, para que a gente esteja respaldado. 1 livro dos Reis, capítulo 15. né? 19, perdão. 19, 15 e o 16. Amém, queridos? E aí, Luiz, o que diz aí? Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Hazael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Eliseu. Ungirás rei de Israel, bem como o Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. Ok, então a gente vê a ordem de Deus sobre ele, e no final finaliza Deus diz assim: olha, você vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar, perfeito? Então na primeira referência nós temos a unção sobre um sumo sacerdote, amém, irmãos? Em segundo, nós vamos ver a unção vindo sobre um rei, que seria Davi, esse. E agora, em terceiro, sobre um profeta. Então, esses eram os ungidos de Deus, as pessoas investidas de autoridade do céu sobre o povo de Deus. Naquela época, era comum essas pessoas receber essa unção, com esse óleo diferenciado que Deus havia ordenado Moisés a fazer. Isso significava o quê? Uma investidura dual, revestimento, uma capacidade especial de Deus sobre aquelas pessoas para estarem na direção, para darem autoridade sobre o povo. E aí eles tinham um papel fundamental para isso.
Esse é a expressão povo ungido. E aí, o que isso tem a ver com Jesus? Então, vamos ver o que tem a ver com ele. Porque essas pessoas eram humanas, amém? Eram pessoas, né? Reis, sacerdotes, profetas, seres humanos como nós. E por que ele vai estar usando essa expressão? Vamos lá. Na seção onde ele colocou o papo sermão em Jesus, a história da humanidade possui inúmeros homens que marcaram sua época: físicos, matemáticos, cientistas, escritores, generais de guerra, governadores, enfim, pessoas que inovaram e revolucionaram o mundo. Contudo, há apenas um homem que foi extraordinário em palavras, que viveu de maneira excepcional e deixou-nos exemplos admiráveis. Esse homem é Jesus. Então, esse homem é Jesus. Ele finaliza: a pessoa humana de Jesus, ele é o divisor da história da humanidade. Quando você vai estudar nas escolas seculares, fora da igreja, a gente escuta comumente a expressão antes de Cristo e depois de Cristo. Esse é o marco dos marcos da história. Até mesmo quem não crê em Jesus como alguém que é divino, como vamos falar sobre isso, se vê obrigado a usar essa expressão, mesmo a contragosto, não levar a importância que ele teve, mas isso aí não tem como. Sim, Leandro? Davi foi ungido 3 vezes. 3 vezes. A única vez que ele foi ungido literalmente por Deus foi essa, né? Depois ele foi ungido em Hebron, se não me engano, e depois por todo Israel. Então existe 3 unções sobre Davi. Isso aí dá um estudo bem profundo sobre isso, né? Mas essa aí especificamente foi a de Deus, né? Depois o povo ungiu como rei, mas essa aí foi a primeira. E é a segunda história, é de fato a real, né? Aquela que vem do Senhor. É muito significativo isso. Tanto que, porque o tempo é curto, não dá para a gente pegar certas linhas, né? Mas a gente vai ver dentro do possível tudo isso aí. Bom, vamos lá. No 1.1 diz assim: o nascimento de Cristo. A vida de Jesus foi marcada por fatos inexplicáveis, episódios que aos olhos do homem são impossíveis. A ciência, por exemplo, nunca conseguiu explicar como Maria engravidou sem nunca haver mantido relações sexuais com José, vírgula, né? Na verdade, ele quer dizer sem não ter mantido relações sexuais com José antes de Jesus nascer, porque Maria teve relações sexuais com José, sim, nunca teve. Mas, então, embora não tenhamos condições de compreender como se deu o milagre da concepção da criança pelo Espírito Santo, podemos contemplar nesse fato uma parte daquilo que o Senhor pôde fazer. Foi possível, como está em Lucas 1,37. Então, esse grande milagre que ele menciona aqui do nascimento de Jesus, não tira a sua humanidade. Os judeus eles não fazem isso, mas a igreja, pelo Espírito, ela compreende aquela expressão lá de Gênesis, quando o Senhor está sentenciando a serpente, a mulher e o homem por causa do pecado. Quando o Senhor está tratando com a serpente, profeticamente o Senhor ele lança uma palavra no futuro muito distante a respeito de Jesus. E a palavra diz: da semente da mulher, essa expressão, da semente da mulher nascerá, virá um que vai esmagar a tua cabeça, falando para a serpente. E aí, quando a gente vai fazer essa leitura dentro da palavra profética, ela se cumprindo em Cristo, nós entendemos que esse da mulher, um dos significados seria que
essa pessoa que nasceria somente da mulher. Não haveria participação do gênero masculino. E de fato, Jesus nasceu, humanamente falando, somente da mulher. Eu vejo aí uma espécie de uma retratação para o gênero, porque a mulher foi a que pecou primeiramente e conduziu o homem ao pecado. E a mulher sofre, né, desde a criação, carrega esse peso. Tanto que ali já no princípio a gente já percebe isso. E Deus, já em mente, vem renovar, trazer, resgatar essa honra para a mulher. Está entendendo? Então, ou seja, queridos, amados, machões, né? Nós ficamos de fora desse grande milagre de Deus. Ou seja, Deus usou você, irmãs, né? Para que Ele mesmo revestisse a mulher e Ele restaurasse essa identidade que a mulher vai ter. Lá no Éden. Então o homem não teve participação no nascimento miraculoso de Jesus. Deus só precisou do óvulo da mulher, não precisou de espermatozoide do homem, né? E Deus não precisaria, de fato, se Ele quisesse, Jesus teria se materializado em carne. Mas aprove o Senhor ser dessa forma, né? Que Jesus nasceria, o Senhor profetizou isso lá em Isaías, a gente vai ver aqui também a respeito disso. Amém? No 1.2, ele fala sobre a humanidade do Messias. Quem é esse Messias agora? Esse Messias, comparando com o que nós acabamos de falar, que eram 3 pessoas que comumente, para reger, para governar, para falar no lugar de Deus, elas eram ungidas com óleo, representando o poder e a autoridade de Deus. Tanto que, curioso, umas Bíblias mais antigas diz que quando Samuel ele foi ungir primeiro Saul, não é isso? Primeiro rei, e também Davi, algumas Bíblias antigas diz lá que o Senhor fala assim com ele, ó, pega o teu chifre. Tem essas Bíblias ainda por aí? Eu tenho lá em casa. Enche de azeite e vai. Chifre. O que acontecia? Eles pegavam o chifre, eles utilizavam ele de várias maneiras. E para tocar como corneta, e uma das maneiras também era usar ele como um vasilhame. E aí ele enchia o chifre de azeite, o profeta, e ele saía, ungindo as pessoas com cura, etc. e vai. E aí Samuel fez isso, está escrito chifre. Então ele pega o chifre e estampa ali, deve ter alguma trava, alguma coisa assim, e derramou azeite sobre a cabeça, tanto do rei de Saul e depois de Davi. Esse chifre, ele tem uma linguagem dentro da Bíblia que quer dizer poder. Poder. A gente vai ver isso em livros como Daniel, por exemplo. Aquelas profecias de Daniel que fala assim, olha, sobre um rei que saiu e tal, e saiu um pequeno chifre. Vocês lembram disso? Quem já leu o livro de Daniel vai lembrar disso. Aquele pequeno chifre quer dizer um poder. Um poder. Em Apocalipse a gente vê também no capítulo 13, quando fala lá da besta. Então, chifre normalmente vai estar associado a poder, a autoridade na Bíblia. Ok? Tanto que na linguagem de Gênesis capítulo 22 tem uma coisa muito legal, muito curiosa a respeito daquele, quando Abraão ele está prestes a imolar Isaac. O que ele vê? Os olhos de Abraão, quando o anjo diz assim, olha, não faças tal, não é esse? Aí ele olha e vê o quê? O que ele vê? Que animal que ele vê? Cordeiro? Não, é um carneiro. Qual é a diferença do cordeiro com o carneiro? A idade, né? Então, o carneiro ele é velho, o cordeiro é novo. O cordeiro ele não tem pontas. A Bíblia diz que ele estava travado pelas pontas. Travado pelas pontas. Olha como é que, dentro de uma linguagem figurada, a gente consegue identificar Jesus nele. Esses duplos chifres representam Jesus com todo o seu poder,
Mateus capítulo 28, né? Aí você vai dizer, pastor, você está viajando, né? Mas escuta. Mateus capítulo 28 diz lá assim, no final, Jesus finaliza assim: é-me dado todo o poder. Aonde? Ó, poder duplo. Então aquele carneiro, ele significa que aquele carneiro, ele está sendo anulado. Ou seja, ele virou o quê? Um cordeiro. Então, teologicamente falando, ele era um carneiro e virou um cordeiro, representando Jesus, que tem todo o poder, segundo Filipenses, que diz, anulou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Está entendendo isso? Está compreendendo? Então ele perde esse poder. Então, normalmente, esse chifre representa poder, no caso. Então, e o derramado no óleo, ou seja, nada mais é do que o derramamento de algo que é de Deus, simbolizando também o Espírito Santo de Deus, que a gente vai ver em toda a Bíblia, que um dos símbolos do poder de Deus, ou seja, é a pessoa do Espírito Santo, é azeite. É azeite. E nós, a igreja, nós já nos acostumamos com isso há muito tempo, né? 1 Samuel 16:13 fala: então Samuel tomou o chifre do azeite. Chifre, tá vendo? Ou seja, esse chifre aí, ele vai simbolizar o poder de Deus. E essa pessoa está recebendo o poder de Deus. Em que sentido? No sentido de autoridade e também no sentido de dinâmica. Porque Jesus, ele tem todo o poder de autoridade, mas ele tem todo o poder também para realizar. Tá ok? Então, às vezes, na língua grega, as pessoas vão estudar e dizem assim: esse poder que fala aí, ele é exousia. Não, isso é dínamos. Não importa. Toda autoridade é exousia. Todo dínamos, né? Poder e força mesmo, literalmente, está nas mãos do nosso Jesus. Amém? Então, esse ser extraordinário, Jesus, que nós chamamos, que é chamado de Messias, esse ungido, ele é sacerdote, sumo sacerdote, ele é profeta e ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, essas três investiduras que ele recebeu, elas se concentram perfeitamente em Jesus. Esse seria o Messias. Então, essa humanidade dele, que ela é prometida, a gente vai ver, por exemplo, quando Deus ele disse para Moisés, fala assim, olha, Moisés disse, olha, o Senhor disse para mim que levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim. E aí, no coração do povo judeu, essa expectativa foi sendo alimentada, irmãos. Esse homem ungido que era profeta. De outra forma, quando Deus disse a Davi, Davi, você não vai construir para mim esse palácio. E claro que esse palácio, essa casa do Senhor, né, para Davi era simplesmente um palácio, como eu estou falando, uma estrutura muito bonita e que o seu filho Salomão vai cumprir depois. Mas na mente de Deus ele não revela seus segredos assim de mão beijada, né? Então esse mistério também falava a respeito dessa casa que somos nós. Mas ele vai dizer, teu filho, teu descendente vai fazer isso. E aí no coração de Davi, ele fala assim, olha, Deus vai levantar um rei que vai ser eterno e que esse rei vai construir a casa de Deus. Isso é profético, diz respeito à construção de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e dessa construção das nossas vidas também. E quando, lá no Salmo 110, se eu não me engano, Davi ele escrevendo, diz, olha, na sua velhice, diz, olha, eu vi o Senhor dizendo ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele continua mais à frente, ele diz assim, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus ele usa essa expressão. Esse sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, é Jesus Messias. Então a gente vê passagens dentro da Bíblia, que a nossa lição ela não vai tratar especificamente disso, que criou dentro do coração do povo de Deus
expectativas a respeito de pessoas especiais, de um rei especial, de um profeta especial e de um sacerdote especial. Hebreus 7. Hebreus 1 Fala dessas três. Sim, pode ler. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais, pelos profetas, a nós, como profeta, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Filho, profeta. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória, que é a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade. Então, a gente vê um resumo, né? É como o primeiro salmo, diz que o primeiro salmo, Salmo 1, é o resumo de todos os salmos, né? Então, o escritor dos Hebreus, ele faz mais ou menos isso, porque ele vai pormenorizar a vida de Jesus. Tanto que a palavra Jesus, ele usa muito mais do que Cristo, o escritor dos Hebreus. Ele usa mais a expressão Jesus, que fala da humanidade, do que Cristo. E a gente vai ver sobre isso aí. O nascimento de Cristo. Clica lá, irmão, por favor. Eu passei por cima. Aí eu coloquei a perguntinha: onde Cristo nasceu? Quem sabe? Hã? É uma pegadinha, gente. Onde Cristo nasceu? Ninguém sabe disso. A gente tem que saber separar. Essa palavra Cristo, não entendi. A palavra Cristo, ela é de origem grega. A palavra Messias, né, que nós chamamos assim, mas eles chamam de Meshiach ou Mashiach, é hebraica. Ok? Então, os judeus chamam Mashiach e os gregos chamavam Cristo, ou Christus, que quer dizer ungido. Ok? Isso diz respeito a quem? A divindade dele. Então, se eu estou falando de alguém que é divino, como é que alguém divino nasce? Então a pergunta é: onde Jesus nasceu? Ok? Jesus nasce, Cristo não. Está entendendo isso? Então, o Cristo, o Messias, ele é divino. Ele é do alto. Nunca nasceu, porque é eterno. Agora, Jesus, homem, esse sim nasceu em Belém, Judá, em Efratá. E o enviado? Pois é, o enviado, essa palavra, o enviado, ela diz respeito, por exemplo, a anjo. A anjo, o apóstolo, né? Ele que é enviado. Agora, essa expressão aqui, por que a revista está tratando dela de Messias? Porque ela já é comum dentro da esperança judaica, como para a igreja. Isaías 9,6. O que diz lá em Isaías 9,6? Quem era de qual? Acho que é porque o filho. Porque o menino nos nasceu. Menino. E um filho se nos deu. Só isso, só para a gente entender. A gente já sabe o que vem em seguinte: o seu principado está sobre seus ombros, etc. Né? Duas expressões interessantes, ó. Um menino, um filho. Ok? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único menino. Ó, como filho, ele é de Deus, é eterno. Agora, como menino, ele precisa nascer. Está anunciado em Isaías isso. A profecia está dizendo, está falando dessas duas naturezas. Como menino, ele nasce humano, mas como filho, ele é dado. Ele é ofertado por Deus, pelo Pai. E Isaías já está anunciando isso aí. Aí já está dizendo que essa pessoa teria duas naturezas. Acredito e prego isso também o seguinte:
que essa dupla personalidade divina e humana, ela é representada também nos elementos que Deus manda construir. Por exemplo, a Arca da Aliança, do tabernáculo. Havia duas coisas que eram da construção da arca: madeira e ouro. Então, era madeira interna, e aí o construtor, ele revestiu ela de ouro. Revestiu a arca de ouro. Então, a madeira representa a humanidade, o ouro representa a glória, que é eterna, presente na arca. Aquela arca, ela é um símbolo de Jesus. Ele é um símbolo de Jesus. Amém? Alguma pergunta? Você me disse? Deu para entender até agora? Sim ou não? Tranquilo? Então vamos lá. Então, nós temos aqui a humanidade do Messias. No 1.2, nós já lemos? Sim? Então vamos lá, prosseguindo. Finalizando aqui, ele diz: embora possuísse caráter divino, ao nascer como homem, ou seja, só pode nascer como homem, Jesus compadeceu-se de toda a natureza humana. Portanto, como qualquer pessoa, ele estudou, frequentou a sinagoga, foi a festas, aprendeu a profissão, teve fome e até cansou-se em momentos difíceis. E daí, queridos? Eu quero o quadro lá, o Eduardo. E daí o que acontece? Na hora de ler a palavra de Deus, as pessoas, elas, é até comum ler e dizer assim: rapaz, fica difícil de ver uma resposta perfeita nessa pessoa, nesse ser humano, porque ele chora, né? E aí você fazendo uma leitura humana, muitas pessoas dizem: ah, mas alguém chora, alguém que tem dor, como é que você vai resolver, né? Que tem fome, como é que vai resolver o problema da humanidade, né? É falta de saber fazer essa leitura, de dividir e saber quando Jesus, ele está sendo humano e quando ele está sendo de fato divino. E essa natureza divina, ele anula ela e vive numa dependência completa do Espírito que está sobre ele, ou seja, o Espírito Santo de Deus que vem sobre Jesus. Então isso é algo que as pessoas não conseguem compreender. Quem está no mundo, quando faz essa leitura na Bíblia, fala assim: mas como é que esses crentes acreditam nisso, dessa forma? Porque não sabe fazer essa separação. Então, amigos, irmãos, para quem não acredita na divindade real de Jesus, que ele é Deus, ele vai se valer desses argumentos, de que Jesus chorou. Está lá em João capítulo 11, no dia que Lázaro tinha morrido e as irmãs estavam tristes, ele chorou com elas, né? E eu acredito que ele chorou por causa delas, da culpa dele. Eu tenho uma passagem que eu vi que Mateus 21:19 fala das duas circunstâncias. Sim. Tanto Jesus, A entrada em Jerusalém. não. Mateus 21? 21:19. Ah, sim, sim. 18:19. Assim: de manhã voltando para a cidade teve fome. E avistando a figueira, pergunta-lhe de Jesus: verdade. se não foi isso. E disse: nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira, Duas situações. secou imediatamente. Você está vendo como é que é? E aí os discípulos, quando contemplam aquele milagre da pesca, eles falam assim: quem é esse? Porque ao mesmo tempo que ele dorme, né? Ao mesmo tempo que ele dorme no barco, ele tem autoridade sobre o vento. Até o vento. E aí procurou, isso causou confusão. No capítulo 16 de Mateus, aí está aquele falatório. Aí ele dá uma parada dizendo: o que estão dizendo a meu respeito? Que dizem que eu sou, né? Quem dizem que eu sou? Pessoal, estão falando isso, e talvez na cabeça dele, nem a gente sabe. A resposta dele talvez assim: a gente ainda não sabe de fato quem tu és, né?
Mas a palavra diz que o Espírito do Senhor colocou uma palavra na boca de Pedro, reconhecimento dessa pessoa, que era filho de Deus. Aí Jesus falou assim: olha, como um ser humano você é incapaz de descobrir isso. Nenhum ser humano tem o poder de descobrir isso, se o Pai não revelar. Então, essa revelação, ela está vindo de Deus sobre a tua vida, está vindo de Deus sobre você. Então, está no quadro aí, Eduardo? Sim. Características humanas de Jesus. Aí ele vai citar várias passagens, né? O companheiro que o irmão está falando, essa aqui já mostra duplamente, da humanidade. Ele diz que admirou-se com a fé do centurião, chorou pela morte de Lázaro, já falei aí, inclusive, perturbou-se o coração, passou por momentos de grande aflição e angústia, experimentou a dor, pediu forças a Deus e entregou-se à morte. Ele dá várias passagens que mostram essa. E claro que nesse texto a gente vai encontrar muitas outras, né, que podem enriquecer essa questão. Então, humanamente falando, a gente sabe, não dá para negar a humanidade de Jesus como igreja. Mas isso aí no começo lá da história da igreja foi um pouco difícil, porque havia algumas pessoas, né, que elas não davam crédito a essa humanidade, né? E aí foram algumas seitas, algumas heresias foram nascendo a respeito dessa humanidade de Jesus, de que Jesus não teria nascido como homem literalmente, como ser humano, mas ele teria assumido uma forma momentânea, e isso aí deu alguns problemas. Inclusive, 1 João ele vem, quando ele escreve sua carta, sua primeira carta, parece que ele já estava enfrentando uma coisa bem parecida sobre essas questões, de que Jesus não teria vindo em carne, literalmente, ok? Vamos lá, irmão. Só mais um pouquinho, Eduardo. Tem esse pontinho amarelo que eu quero ver. Não. Depois o quadro. Sim, pode ver. O caso também da mulher do de sangue ali foi poder também, porque tocou nele como um homem, mas ele saiu virtude, né? Podia tocar em qualquer um, mas ali também. Tá bom. Clica aqui, Eduardo, esse pontinho que eu até esqueci de ter aí. Ah, tá. Aí pronto. A encarnação de Jesus. Então a questão da encarnação de Jesus, ela é. Só isso aí já dá um debate, e já deu, através do século da igreja, muito amplo, muito amplo. Então, um ponto que eu já até falei aqui sobre ele, foi a questão de o medo, né? O medo. E aí um teólogo diz o seguinte, que Jesus teve medo sim, mas isso para defender essa encarnação. Ele acredita o seguinte, se a gente negar esse medo de Jesus, ele vai deixar de ser humano. E eu particularmente discordo desse medo de Jesus, né? Como seria esse medo? Porque, por exemplo, lá em 1 Pedro diz o seguinte, que ele usa a palavra medo, do grego phobos, né? Esse phobos, ele diz que o cristão, ele deve ter medo de Deus. Mas no meu entendimento, esse medo de Deus não é simplesmente um medo de sair correndo, né? Temor. Sim, temor de Deus. Mas ele infelizmente, né, para quem, no meu caso, ele usa a palavra medo, mas ele diz respeito a Deus. Então a gente, um cristão de Deus, ele tem que ter medo mesmo, né? De alguma forma, um temor, um respeito acima de tudo, mas não é desse medo que eles falam. Eles querem dizer o seguinte: naquele dia terrível do Getsemane, Jesus teve literalmente medo, né? E que eu já disse para os irmãos que eu discordo disso, porque a Bíblia não afirma. Abra sua Bíblia em Hebreus, acho que é o capítulo 5 de Hebreus. E aí eles pegam essa passagem aqui, ó. Deixa eu marcar aí, por favor. Hebreus, capítulo 5, vamos ver se é esse aqui mesmo. Não está falando memória. É isso, capítulo 5, versículo 7.
E aqui nós vamos ver duas coisas aqui que é interessante. Em quais as circunstâncias. E eu até agora eu não vi motivo para acreditar nessa questão de que isso aqui quer dizer literalmente mesmo. No versículo 7. Dá para ler, Leandro? O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ou seja, essa tradução Aí não fala fala da que sua temia, piedade, né? O que ele temia? Temia, é um temor no caso, né? O que ele estava temendo? Na verdade, ele temia algo. Esse temor, né? Aqui diz piedade. Aqui não tem, eu procurei essa palavra no texto grego, não tem fogos. Esse temor aqui não é aquele, literalmente, como os gregos acreditavam, algo de levar a pessoa a sair correndo, fugir daquilo. E quando ele diz aqui temor e lágrimas, eu na minha concepção, no meu entendimento, como já disse para os irmãos, isso tratava-se não literalmente da aproximação da morte, mas do afastamento de Deus. O afastamento de Deus causou nele angústia, né? Causou nele lágrimas, porque é até difícil a gente ver quando a palavra de Deus mesmo diz, primeiro João diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Todo medo. E o apóstolo Paulo também diz que Deus não nos deu espírito de medo. Mas o texto, praticamente o texto não sugere isso. Não sugere. Ele mesmo explica que as súplicas e orações eram feitas ao que podia livrar, né? Livrar ele da morte, né? Não ao temer, mas ao que foi expressado dele para o Criador. Pois é. Então esse é algo discutível, não é alguém que vai dizer. Creio que sim, que aqui Jesus está como um ser humano. Não, é lógico, como ser humano ele ia ter esses sentimentos. Agora, nós, a própria palavra de Deus a respeito de medo, né? Não que medo seja pecado, não, porque se o crente tiver medo, é pecado, né? Porque se medo for pecado, então Jesus não teve medo, já está resolvido. Se medo for pecado, mas se for simplesmente uma fraqueza humana, como o fato de chorar, né? Que chorar não é pecado, a gente já sabe disso. Então, de fato ele teve. Pois é. Então Quanto à morte. Então você temer que um dos seus apóstolos vai virar as costas para você, né? Isso não quer dizer literalmente que a pessoa está com medo, né? Que isso é uma fobia, né? Então é uma discussão muito longa e é desnecessária para isso. Então, mas a respeito da encarnação, lá em 1 João 4, por favor, abra essa referência aí, 1 João capítulo 4, a gente vai ver que dá a impressão que João ele já estava combatendo alguma coisa nesse sentido. Parece que tinha um grupo naquela época chamado de os gnósticos, né? Ele estava combatendo isso. Sim, irmão, pode perguntar. Esse período poderia ser que Jesus está convencendo a humanidade não ter ido a Deus? Não compreendi. Não, assim, como Jesus, quando ele fez essa oração, o que temia, não é referente a ele em si, mas à humanidade. Não. Um exemplo aqui como está em Lucas 22, 42, dizendo: Pai, se queres, passa aqui neste caso. Isso. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Sim. Ele está falando isso. Ele seria temor dele, as pessoas não fazerem. Então, tipo assim, eles só fazem a minha vontade, não a vontade de Deus. Não, no fundo ele quer dizer o seguinte: olha, está chegando o momento da minha morte, entendeu? Está chegando o momento da minha morte. Isso. Nunca passei por isso, porque sou divino e agora estou tendo uma experiência nova. Desde que nasci,
E isso, né? Isso está me trazendo um temor, está me causando uma aflição. Está entendendo? Aflição. Seu filho sai na rua e você fica aflito a respeito dele, porque ele é muito novo e tal. Mas retardamento quer dizer a mesma coisa? Não quer dizer. A angústia disso. Eu não vejo a hora de acontecer isso. Não quer dizer dele. Então, ele mesmo fala assim, olha, em Lucas diz assim, olha, convém que o Filho do Homem seja batizado com certo batismo. Ele está falando da sua morte. E eu estou angustiado até que isso se cumpra. Então, é essa preocupação, é esse temor que ele tem. Estou angustiado. E angustiado é diferente de estar com medo. Literalmente você, lá vem um cachorro. Eu vou passar aqui não, de frente desse cachorro. Esse cachorro vai me pegar, eu estou com medo. Mas eu dizer que eu estou angustiado com o cachorro, completamente diferente. Entendeu? Então ele estava angustiado, assim, olha, no momento eu estou angustiado, não sei do que se trata, como é que é, porque eu nunca havia experimentado. Quantos aqui já passaram pela morte? Levanta a mão. Não, né? E a gente tem esse temor, porque a gente não sabe do que se trata. Né? Mas a angústia que eu acredito que ele mais sentia era o peso do pecado. Isso angustiava ele, o peso do pecado, afastamento de Deus, e não em si vislumbrar a morte. Vislumbrar a morte. Senão, lá vem a morte e eu não vejo, eu vou sair correndo. Isso aí não cola, pelo menos no meu entendimento. Uma caixa aqui no versículo 18. Sim, pode ler. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Tá vendo? É, Jesus é perfeito em amor, não? E agora? Tá vendo como é que é? Então, aí ou seja, uma coisa vai anulando outra. É por isso que eu não vou nessa linha, entendeu? E nós sim, nós tem medo e temor. E agora aí resta saber se esse temor que está aí, né? É o Fogos também, né? Mas como eu acredito que Jesus é perfeito amor de Deus, eu vou por isso. Eu vou nessa linha, entendeu? Vou nessa linha. Não dizendo que ter medo, né? Ter medo é pecado. Eu também não acredito que ter medo seja pecado. É uma falha humana que Jesus poderia ter. Mas eu ainda não vi na Bíblia uma explicação que nos respalde a isso, entendeu? De que de fato ele teve medo da morte. Ok? Mas isso aí é respeitável, é uma linha, né? Então lá, 1 João 4, versículo do 1 em diante, assim, amados, eu já estou lendo. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. E aí perceba que Espírito de Deus está com letra maiúscula. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Quando ele diz todo espírito que confessa, o espírito está com letra minúscula, ou seja, ele está falando de seres humanos, de profeta humano, é de uma confissão nossa. Assim, olha, o ser humano que crê que Jesus Cristo, que Jesus, e ele bota a expressão Jesus aqui, está vendo? Que Jesus veio em carne. Essa pessoa, ela tem o Espírito de Deus. Quando vocês virem que alguém está negando essa verdade, o Espírito de Deus não está nela. Tanto que quando ele vai escrever o Evangelho, né, ele começa como? De que maneira? No princípio era o Verbo, não é isso? João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não é isso? Não é isso? No princípio era o Logos, né? Ou como ele diz, o Logos. E ele era Deus. E aí diz lá no versículo 14, e esse verbo, versículo 14, se fez o quê? Carne. O verbo se fez carne e habitou
entre nós. Então esse João ele já começa aqui nesse evangelho. Isso aqui já é um combate. Já é um combate àquilo que estava sendo divulgado e pregado, negando essa humanidade de Jesus. E ele faz isso. O interessante é porque João estava combatendo isso, porque o sistema que estava Em vigor lá, do gnosticismo é exatamente que a pessoa podia fazer qualquer coisa na carne e de nenhuma maneira. a carne anulava, né? Então era é que eles chamavam de aniquilacionismo. Não afetava o espírito, Não. afetava, né? Não ia. E aí vai vários pensamentos. Mas enfim, queridos, a gente vai encontrar muitas passagens que vai defender essa humanidade de Jesus, que é real. Eu acho que para um cristão, essa acaba se tornando a parte mais fácil, né? Você saber que Jesus nasceu como ser humano, e até dentro da ciência, né? A própria ciência, e aí envolve a história, claro, eles vão ver isso. Esse ser humano extraordinário, e mais nada além disso. Só que não vai virar uma mansão, né? No sentido espiritual, vai virar uma mansão espiritual. Porque tudo que é nosso, queridos, não pode ser perdido. Tudo que é nosso vai ser transformado no dia da eternidade. 2.1. A divindade de Jesus. Jesus era, ao mesmo tempo, completamente humano e completamente divino. Contudo, certa vez os judeus acusaram de ser endemoniado. Eles acreditavam nisso por causa dos muitos sinais que o Messias fazia. Cristo rebateu essas acusações, negou estar endemoniado e assegurou-lhes que ele podia conceder a vida eterna. Então, em nenhum momento a gente vai ver Jesus batendo no peito dizendo assim: você não acha isso? Você está falando com Deus. Em nenhum momento ele vai dizer assim: eu sou Deus. Ele não faz isso. E o curioso é que você também não vai ver Deus mesmo, né? Ele chega e diz assim: olha, como é que a Bíblia começa? No princípio criou Deus. Aí você vai dizer: mas peraí, quem criou? De onde ele veio? Não tem. Então Deus simplesmente ele entra no cenário, pensando: no princípio criou Deus, Deus é a terra. Não tem uma apresentação. Deus já chega como Deus e está acabado. Não tem, a Bíblia não começa assim: primeiro Deus estava na eternidade. Não, simplesmente já começa assim. A criação sendo apresentada por alguém que nós, por fé, temos que acreditar que é existente, ou seja, pré-existente, existe antes de toda e qualquer coisa que possa ser criada. E aí Jesus ele não faz isso. Primeiro, porque a revelação da palavra e do próprio Messias, ela não é total e nem instantânea. Do jeito que você hoje, nessa manhã, conhece um pouquinho a mais de Jesus, desde que você é crente, isso não é de uma forma diferente em nenhum momento da nossa história. Então amanhã você vai conhecer mais Jesus um pouco ainda, e o ano que vem um pouco mais, e com certeza na eternidade vamos conhecer exatamente como Ele é, e nós só vamos ter só esse dia que chama eternidade, para terminar de conhecer. Só isso, quem Ele é de verdade. Então não adianta a gente querer totalizar, sintetizar esse conhecimento, porque ele não vai vir. Jesus não vem fazer isso. E quando ele usa essa expressão de assim: olha, muitas coisas tenho-vos a revelares ainda, mas vocês ainda não podem suportar. Então não tem capacidade, não havia capacidade naquele momento para uma revelação completa de Jesus. Então isso caberia, e cabe ainda ao Espírito Santo. Então quando Jesus diz assim: olha, quando Ele vier, Ele falará
de mim, não falará de si mesmo, ele falará de mim, porque me glorificará. Essa ação é do Espírito Santo. Cabe ao Espírito Santo revelar, descortinar a divindade e a humanidade, tudo a respeito de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo faz isso. E aí o Espírito Santo começou a fazer isso, né? Na vida dos seres humanos daquela época. Isso se materializou através da Escritura, e o Espírito Santo está fazendo isso até agora, revelando de fato quem é Jesus Cristo para a humanidade. Amém, queridos? Amém? Amém. Então, é necessário que esse Jesus, ele seja de fato divino. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Então, ele é Deus mesmo. Não há outra alternativa. Ele precisa ser Deus. Tem que ser Deus. Para resolver esse problema do pecado, não dá para ser uma pessoa especial somente. E aí o ponto-chave está exatamente nessa questão. É dele ter se tornado humano. Então essa humanidade de Jesus, ela foi um tropeço para os judeus na época, e ainda é um tropeço para alguns, mas para os que se perdem. E daí essa humanidade não tira nada, mais absolutamente nada, dos atributos que ele tem como Deus. Pode ter certeza disso. 2.2. Jesus possui atributos divinos. A Bíblia deixa-nos relatos de que Jesus, embora fosse homem, também possui atributos divinos. Ele acalmou tempestade, libertou endemoniados, curou enfermos e até mesmo ressuscitou mortos. Também perdoou pecados, doou a vida eterna, deu autoridade aos discípulos. Também observamos relatos de sua onisciência no fato de que Cristo conhecia o pensamento e a vida das pessoas. Mas o interessante é que quando eu estou lendo tudo isso aqui, a gente vai ver de alguma forma que profetas também fizeram isso. Homens de Deus também fizeram isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, ressuscitar morto. Elias foi um deles, e Elias não era Deus. Não é verdade? Conheceu o pensamento aqui, ó. Deus dá uma leitura para Eliseu. Ó, tá vindo alguém aí assim, assim. Aqui é pouco para essa identidade. Mas agora, quando a gente vai dentro da Bíblia, a respeito dos eventos, dos acontecimentos, que vem testificar essa divindade de que Jesus, de fato, ele é Deus, aí é um pouco mais profundo. Aí ajuda um pouco mais. Aqui isso. Mateus, olha só, interessante isso aqui. Mateus 4:10. Mateus 4, aqui vai dar tempo, graças a Deus. Mateus 4:10. No finalzinho ali da batalha no deserto, Jesus e o diabo. Olha só isso aqui, ó. Olha o que aconteceu. Mateus 4:10. Quem achou? Manda aí, irmão, por favor. Então disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quem está dizendo isso? Não é Jesus? Jesus está dizendo que só é Deus que se adora, não é verdade? É o próprio Jesus que está falando isso. Agora aí, mais em seguida, em Mateus mesmo, capítulo 8, versículo 2. Versículo 1 e 2. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou. E o adorou. Agora eu pergunto, esse Jesus, ele é doido para receber uma adoração que não é dele? Se ele mesmo diz que é só Deus que é adorado? Cadê a repreensão que ele ensinou para Pedro, quando Cornélio chegou e se prostrou diante de Pedro? O que Pedro disse para Cornélio? Levanta-te, porque sou homem igual a você. O que o anjo disse para João lá em Apocalipse, no final do Apocalipse? Quando ele caiu diante do anjo, ele falou assim: eu sou teu conservo. Adora a Deus. Das duas umas. Ou de fato ele é Deus, ou isso aqui ele está cometendo um pecado. Aqui é um dos pontos. Agora olha só isso, abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías no Antigo Testamento, capítulo 6. Aqui nós temos um evento.
Isaías capítulo 6. Obrigado. Lá embaixo, onde mais? Isso aí, ó. Isaías capítulo 6. Amém? Eu vou ler. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha suas asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voavam, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As margens do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram quem? Rei, o Senhor dos exércitos. Então isso aqui é uma visão, é aí, essa visão ela vai se desenrolando, na frente, versículo 9, diz assim: então disse ele, Deus falando: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torne sensível o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então a visão que ele teve desse dia, ele viu o Senhor, diz aqui, entronizado. E ele, nessa visão, ele disse assim: olha, eu estou vendo o rei. E aí o rei, o Senhor, diz isso para ele, assim: olha, eles vão ver, não vão crer. Olha a passagem que ele menciona aqui em João capítulo 12. João 12. João capítulo 12. Amém? Versículo 37 em diante de João. Vê se você consegue pegar esse raciocínio. João 12, 37. Dá para ler, Leandro? E ainda que eu tinha feito tantos sinais diante deles, Quem? Sim. não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado os braços do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam o coração sem converter o escuro. Versículo 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Isso. Tá bom. Quando foi que Isaías disse isso? Quando viu o quê? Quando viu a glória dele. Tá vendo? Então, Isaías, ele viu Jesus. Está aqui, o Espírito Santo está revelando para João. Então, ele viu Jesus entronizado. Muitos esperaram para ver isso. Pois é. Deus revelou Jesus entronizado. Está aqui, ó. Então, e ele chama ele, sabe de quê? Do Yahvé. A palavra que ele usa lá no capítulo 6, ele diz: eu vi Yahvé, o Senhor, que eles usam para traduzir essa expressão. Eu vi o Senhor. Então, essa revelação, ela é profunda, porque o Pai está dizendo assim: ó, eu vou aparecer contigo, o Espírito vai aparecer. Não, essa revelação, ela é só no Filho. Então, é por isso, quando a Bíblia diz que ele é a expressa imagem de Deus, queridos, pode ficar tranquilo, tudo que se pode ver de Deus chama-se Jesus, o Cristo de Deus.
Por isso é que ele diz, com todas as letras, toda a garantia para Felipe: Felipe, pode ficar tranquilo. Quem me vê, ou seja, quem me vê, quem está me vendo, está de frente do Pai. Está vendo Deus. Ok? Outras, aí tem várias, a gente vai encontrar várias passagens que vão testificar essa divindade. Quando ele está escrevendo lá nas cartas do Apocalipse, ele diz: olha, isso diz o Filho de Deus, para uma das igrejas. E ele tem várias expressões, mas quando ele diz assim, isso diz o Filho de Deus, aí lá na frente fala assim: eu sondo os corações e os rins. Lá em Jeremias está escrito assim: eu, o Senhor, sou o que sonda o coração e os rins. E agora? Ou é a mesma pessoa, ou ele está falando uma bobagem. E eu fico com a primeira opção. Ele é Deus. Então a gente não tem como anular essa verdade. Vamos para a conclusão, porque senão a gente vai. Isso. Propósito da vida. Então esse Messias, com essa dupla identidade, 100% homem, 100% divino, e que ele vem diante de todo esse propósito. O advento está relacionado ao cumprimento dos propósitos de Deus. Afinal, para que Jesus precisou ver o mundo? Dentre os tantos, o Senhor tinha na vida do seu Filho, podemos destacar três. Primeiro, a demonstração do amor de Deus. Depois, a salvação do pecador. E por último, o exemplo de que a santidade é possível. Então, demonstração do amor de Deus. Quando a Bíblia diz em 1 João que Deus é amor, né? Deus é amor, a pessoa de Jesus, ele é a materialização desse amor de Deus. Então Jesus é o amor de Deus revelado e encarnado para nós, seres humanos. Ok? 3.2. Sobe um pouquinho. Isso, obrigado. Isaías, conhecido como profeta messiânico, por falar muitas vezes sobre Cristo, afirmou que o Messias traria salvação ao pecador. Realmente foi essa a principal obra que Jesus fez em nossa vida. Clica aí, irmão. Deixa eu ver que segredo tem aí embaixo dessa página. 1 João 5, 13, 19 e 20. Aí aqui ainda está partindo em cima da divindade de Jesus. Abre a sua Bíblia em 1 João capítulo 5 e ainda vamos para o encerramento. 1 João capítulo 5. Não vai dar tempo da gente ver mais coisa. E sabe por que eu separei essa passagem? Em primeiro lugar, nós estamos falando de uma pessoa, 1 João, capítulo 5. Nós estamos falando de uma pessoa humana, um ser humano, que ele esteve colado com Jesus, que é o autor dessa carta, João. A Bíblia diz que ele tinha intimidade com Jesus, ao ponto de reclinar a cabeça, né? Coisa linda, né? Reclinava a cabeça ali com Jesus ali, para escutar Jesus. Então era uma coisa muito profunda, é um desejo que eu acredito que todo crente tem, né? De ter com Jesus. E aí ele diz assim, versículo 13: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Isso aqui é como se ele dissesse assim: olha, eu vou deixar registrado em cartório. Eu não vou dizer, eu estou escrevendo para vocês. Escrevo que vocês têm a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. Aí ele começa a destrinchar tudo isso, né? E aí no versículo 19 e 20, ele fala assim: olha, sabemos, 18, duas coisas que ele vai dizer que sabe, ele e a igreja. Sabemos, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz, ou seja, está no maligno. Também sabemos
terceiro saber o seguinte: que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Quem é esse Jesus Cristo? Esse É o verdadeiro Deus. hã? É o verdadeiro Deus. E a vida eterna. Ei, eu não estou falando de alguém que alguém pregou depois, de alguém que estava colado com ele, de alguém que podia falar com toda a propriedade, assim, olha, eu sei o que estou falando, eu sei o que vivi, eu sei o Espírito que está em mim. Eu não vou só falar, eu vou escrever para vocês ter isso e apresentar isso para quem duvidar dessa verdade. Porque a carta de Deus já falou, vamos falar do que temos visto e ouvido. Assim, olha, eu tenho presenciado tudo isso, mas eu vou registrar para vocês não serem enganados, ninguém vir dizer alguma coisa depois. Eu vou documentar essa verdade. Amém, queridos? Vamos lá, irmão, só mais um tiquinho aí. Vê se tem mais alguma coisa. Mais. Pronto. Aqui só está falando o fato de que nós começamos falando sobre isso, a expressão Messias. O que significa? Me chamou a atenção que ali em hebraico, ali está vendo o original hebraico, embaixo grego. O original hebraico está errado ali, está invertido. Hebraico, a leitura hebraica é feita de lá para cá. O nome está assim, na leitura normal que nós fazemos em português, mas na verdade a expressão está invertida, ok? Os caracteres ali estão trocados. Acho que o irmão foi apontar a vista, ele não atentou para esse detalhe, né? É invertido, está como se fosse diante do espelho, né? Então, essa expressão Mashiach, e aí embaixo Cristo, que quer dizer uma coisa, literalmente, o ungido, a pessoa de Jesus. Só mais de quem vão? Vamos lá. Aí, conclusão. Jesus é a principal figura do cristianismo, conhecido como Filho de Deus. Ele foi convocado pelo Pai para uma missão exclusiva, a redenção da humanidade. Esse resgate foi feito por um mediador que uniu em si próprio as naturezas divina e humana. Dessa forma, nosso amado Jesus foi Deus e homem ao mesmo tempo, marcou para sempre a nossa história. Amém? Finalizando, essa verdade, nós vivemos ela como cristãos. Como irmão, essa verdade que aconteceu com Jesus, dele ser divino, de fato, a origem dele é divina, e depois humana, acontece com nós crentes, só que invertidamente. Nós somos carne, e depois nós adquirimos de Deus uma outra natureza. Que natureza é essa? Uma natureza espiritual. Jesus é Espírito, aqui a Bíblia diz que Deus é Espírito, e Ele sempre foi eterno. Passou a ser ser humano há 2000 anos, né? Na média aí, passou a ser. E até agora Ele continua sendo ser humano, viu? Ele não deixou de ser humano não, mas continua sendo Deus, como Ele sempre foi. Nós não, nascemos carne, nascemos homem. Quando você aceita Jesus como Salvador, você adquire a natureza de Deus. O Espírito de Deus vem a habitar em nós. E essa natureza que nós temos, ela é aperfeiçoada, porque mesmo apesar da gente ter um Espírito que é eterno, ele de fato só vai ter vida a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como esse nosso Salvador, essa verdade, e que o Espírito de Deus ele vem passar a morar e habitar em nós, dando essa certeza disso. Então, todo crente, ele tem duas naturezas. Uma natureza humana, que é essa que a gente está vivendo, de sair correndo, de ter que pagar a conta e tudo, mas também temos a natureza espiritual, que é eterna, e essa que vai nos conduzir até a presença de Deus. Amém, queridos? Alguma pergunta? Essa testifica que somos. Isso. E somos, né? Não está lá em Romanos capítulo 8. Fala lá dentro de nós, fala para o nosso próprio espírito. Alguma pergunta? Não? Estamos em cima do momento. Está dando 11 horas. Vamos colocar de pé.